Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 30 de setembro a 6 de setembro. Portanto, começamos falando de um grande santo, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O dia dele foi segunda-feira, 30 de setembro. São Sofrônio Eusébio Jerônimo é o nome completo dele. Nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento. Pensa-se que seja por volta de 347. Ele era de uma família católica e rica. São Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Ali deu-se a vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia, em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do catolicismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo grande Papa Dámaso. Ele foi ser o secretário particular do Papa. Jerônimo foi incumbido por este Papa de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho, dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final da sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. Ele faleceu na sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade em Belém, em 30 de setembro, provavelmente no ano de 420. Lembramos então São Jerônimo. Na terça-feira foi 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. Morre no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais, Luís e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa, que também se tornaram freiras: Maria, Paulina, Leônia e Celina. Com a autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde entrar no mosteiro das Carmelitas em Liseu, com apenas 15 anos de idade. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus disse suas últimas palavras: Ó, amo-o, Deus meu, amo-vos. Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. Santa Teresinha é padroeira da Igreja da Comunidade do Rio Selim, aqui na nossa paróquia. Quarta-feira, 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. A existência dos anjos é um dogma de fé. Você sabia disso? Pois é, mas é. Ela foi definida várias vezes e com muitas ocasiões pela nossa Santa Igreja, desde o Concílio de Nicéia ao Concílio de Vaticano I. Tudo que lhes diz respeito faz parte de um estudo próprio, denominado angelologia. Angelologia, o estudo dos anjos que a Igreja tem. O magistério eclesial afirma: os anjos são seres totalmente espirituais, sem corpo, imortais e imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar a sua ação. Essa ação é imposta por Deus Pai Todo-Poderoso. A memória litúrgica dos anjos é celebrada em 2 de outubro desde 1670, por desejo do Papa Clemente X. A Igreja Ortodoxa prefere celebrar em 11 de janeiro. Antigamente, a sua festa era celebrada em 29 de setembro, junto com a dos 3 santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Porém, sua data foi diferenciada, tornando-se de modo particular memória própria dos Anjos da Guarda. Primeiro na Espanha, no século XV, depois se difundiu em Portugal, Áustria e, por fim, em toda a Europa. Quarta-feira, então, dia dos Santos Anjos da Guarda, Cada um de nós tem o seu. Dia 3 de outubro, quinta-feira, protomártires do Brasil.
O catálogo dos mártires da Igreja inclui, além dos que sofreram perseguições do mundo pagão, também outros que deram a vida para se manterem fiéis ao catolicismo e ao romano pontífice, vítimas de cristãos contra outros cristãos, divididos por interpretações doutrinárias. Este é o contexto das guerras religiosas, que ensanguentaram a Europa e os países por ela colonizados entre os séculos XVI e XVII. Esse primeiro contexto se refere, sim, à revolta protestante, né? Tem gente que fala reforma protestante. Eu digo revolta protestante. Bom, durante a dominação holandesa no Nordeste brasileiro, no século XVII, muitas comunidades católicas foram perseguidas. Em 1645, no Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhaú, junto com seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da missa. Também o Padre Ambrósio Francisco Ferro, com um grupo de fiéis, foram trucidados às margens do rio Uruaçu. O leigo Mateus Moreira foi declarado patrono dos ministros extraordinários da comunhão. Então, Mateus Moreira, né? Padroeiro dos ministros da comunhão. Que legal isso, né? Na sexta-feira, dia de São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, né? 4 de outubro, né? São Francisco de Assis, padroeiro da igreja do Ribeirão das Pedras, aqui também na nossa paróquia. Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Despojou-se da riqueza para ajudar os pobres, o que indignou seu pai, que resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele, e levou o filho perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, que ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar, um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés do seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante, não terei outro pai, senão o Pai do céu. O bispo, então, o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande Rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos, e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Finalmente, encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu, cantando Morte Suscepti. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Então, se você quer conhecer um reformador da igreja, não veja a biografia de Lutero, porque ele foi um revoltoso. Veja a biografia de São Francisco de Assis. Esse sim, fez uma reforma na igreja. No dia 5 de outubro, era sábado, dia de Santa Maria Faustina Kowalska. A mística da misericórdia nasceu no dia 25 de agosto de 1905, em Glogowiec, na Polônia Central. Muito pobre, só foi possível a Faustina que completasse 3 anos de estudos. Ela e suas irmãs tinham apenas um bom vestido, que tinham de revezar para ir às missas. Um vestido, um só. Todas as irmãs iam à missa, mas cada uma assistia a uma missa diferente. Ela também trabalhou de doméstica por um tempo, antes de entrar no convento. Com 18 anos, a jovem Faustina disse à sua mãe que desejava ser religiosa, mas os pais não permitiram. Aos 19 anos, estava dançando em um baile, quando viu Jesus coberto de chagas parado junto a si. Então ela disse: até quando hei de ter paciência contigo? Ele lhe disse, até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me enganarás? Faustina disfarçou o acontecido para que a sua irmã não percebesse. Quando pôde, abandonou discretamente o baile e dirigiu-se até a Catedral de São Stanislau Kostka. Na igreja, ela pediu ao Senhor em oração profunda, que lhe mostrasse o caminho a ser seguido. Logo escutou uma voz que lhe dizia: vá imediatamente a Varsóvia, lá entrarás em um convento. Santa Faustina, ela sofreu muito e por muitos anos com a tuberculose.
Os 10 últimos anos da sua vida foram particularmente atrozes. E no dia 5 de outubro de 1938, sussurrou à irmã enfermeira: "Hoje o Senhor me receberá." E assim aconteceu. É a santa, né, a vidente de Nosso Senhor da Divina Misericórdia, né? Santa Faustina. E domingo, hoje, né, 6 de outubro, São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos. Filho de uma família nobre de Colônia, na Alemanha, ele nasceu em 1030. Quando alcançou idade, ele foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou seduzir. Amigo e admirado pelo arcebispo de Reims, Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral e chegou a estudar na escola catedralícia de Reims. Adquirido o grau de doutor e nomeado cônego do capítulo da catedral, foi designado em 1056 escolaster, isto é, reitor da universidade. Foi um dos maestros mais renomados do seu tempo, um homem prudente de palavra profunda. São Bruno encontra-se cada vez menos à vontade numa cidade onde existem muitos motivos de escândalo por parte do alto clero, e inclusive do arcebispo. Depois de ter lutado com sucesso contra esses problemas, Bruno experimenta o desejo de uma vida mais entregue exclusivamente a Deus. É mais um que ajudou a igreja a se reformar, né? E não saiu dela. Quando um dos discípulos de São Bruno tornou-se Papa, Urbano II, em 1088, logo o chamou para assessor e conselheiro em 1090. Além disso, quis-lhe fazer arcebispo, porém o santo recusou novamente. Um ano depois, pediu com insistência ao sumo pontífice e conseguiu voltar à vida religiosa, quando, juntamente com amigos de Roma, fundou no sul da Itália o mosteiro de Santa Maria da Torre, nos bosques da Calábria. Lá veio a falecer no dia 6 de outubro de 1101. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do site católico cançãonova.com. Aqui a gente traz resumido. Quem quiser e puder, pesquise sobre a vida dos santos. Você vai realmente se surpreender. Casos como o de São Francisco de Assis. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 127. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida.